É da consolidação que tudo começa. A consolidação, ela é o coração da multiplicação. Se não há uma consolidação bem feita, se não há um encaminhamento daquele novo convertido bem feito, o resto não acontece como deveria acontecer. E o texto que eu queria colocar aqui, né, em relação a consolidar com eficácia para que nenhum se perca, está lá em João 15:16, quando o Senhor nos disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Também tem outro texto que eu queria deixar aqui, que é em cima do tema que nós estamos ministrando nesta noite. Está lá em Mateus 18:14, quando diz: assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então a vontade do Senhor é que todos aqueles que chegarem à igreja, nenhum deles possa se perder. Diga, nenhum deles possa se perder. Nós temos uma missão nessa terra. Nós temos uma missão aqui de implantar o reino de Deus. Mas como é que eu vou implantar esse reino? De que forma eu vou implantar esse reino? Isso é possível acontecer. Mas é preciso da nossa parte usar as estratégias, usar os princípios bíblicos a qual o Senhor nos deu, né? Para estabelecer aquilo que um dia o Senhor delegou aos seus discípulos, que está vigorando até hoje sobre as nossas vidas. E a consolidação é uma das principais, importantíssimas dentro, né, da visão do MDA, dentro daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Para que isso aconteça, é preciso da nossa parte nós entendermos que nós precisamos dar mais importância à consolidação da igreja. Porque é na consolidação que você vai firmar os passos daquela pessoa que veio para Jesus ou que renovou o seu pacto com o Senhor. E dali em diante aquela pessoa vai trilhar, né, um momento da sua vida que ela vai chegar um dia, né, quem sabe aquela pessoa que está vindo para Jesus é uma pessoa que lá na frente vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, usada pelo Senhor. Vai ser uma pastora, vai ser um pastor, vai ser um evangelista, vai ser alguém que o Senhor quer usar. E nós que estamos aqui, nós precisamos entender que nós fomos levantados pelo Senhor para afirmar os passos daquele que vem para Cristo. Amém? Então, eu quero começar dizendo o que é consolidar. Eu fui procurar, Senhor, o que quer dizer consolidar. Consolidar quer dizer você firmar. Você vai firmar aquela pessoa. Quando aquela pessoa ela vem para Jesus, ela vem com muitas mazelas da vida dela. Ela vem com muitos problemas. Às vezes ela veio para Jesus porque ela estava com um problema familiar dentro de casa. E ela disse: eu preciso de algo que me abasteça, de alguma coisa que eu possa mudar a minha vida. Então, quando ela chega na porta da igreja, ela chega aqui à igreja, ela chega porque ela quer algo, ela quer alguma coisa que possa mudar a vida dela. Então, consolidar quer dizer isso, quer dizer firmar. Você vai começar, então, firmar os passos daquela pessoa. Você vai dar estabilidade. Dar estabilidade é o quê? Você vai fazer com que aquela pessoa que talvez venha lá do mundo, vinha lá de fora, ela veio com a vida totalmente estável, uma vida cheia de problemas. Ela veio talvez de uma vida onde ela fazia uso de drogas, talvez ela era um alcoólatra, não sei o que ela passava lá fora. Então, quando ela vem para a igreja, quando ela vem para Jesus, nós fomos levantados pelo Senhor para dar estabilidade. Diga: eu fui levantado pelo Senhor para dar estabilidade. Então você vai estabilizar aquela vida, você vai tornar sólido aquilo que ela recebeu. Ela vem para cá, ela aceita Jesus, ela entrega a sua vida para o Senhor. A partir de então, aquilo que ela recebeu, você vai fazer com que ela seja, com que torne-se sólido, com que ela se sinta segura. Porque consolidar também quer dizer isso, é você fazer com que aquela pessoa se sinta segura. Consolidar também significa você firmar as pessoas na fé. Ou seja, você vai pegar aquela pessoa
E você vai começar a trazer ali palavras, ensinamentos na vida daquela pessoa. Você vai estar firmando a vida dela na fé em Cristo Jesus. Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar comprometendo aquela pessoa com o reino de Deus. Porque eu só posso comprometer aquela pessoa com o reino de Deus no momento que eu consolido ela. Então, quando você está ali fazendo a consolidação, você está fazendo com que ela venha se comprometer com o reino de Deus aqui nessa terra. Assim como um dia alguém pregou a palavra para você, levou o evangelho a você, você vai fazer da mesma forma aquela pessoa. Você vai firmar os passos dela, você vai fazer com que ela se comprometa com a expansão do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Porque, queridos, eu entendi que não existe melhor realização do que você se dar por outra pessoa. E eu creio que quando o pastor trouxe a consolidação para eu estar à frente na igreja, eu entendi que Deus queria que eu amasse mais do que eu amava. Porque quando você começa a consolidar aquela vida, quando você olha para aquela vida, você tem que entender que aquilo ali é uma vida de Deus nas suas mãos. E que Deus lhe colocou aquela vida para que você possa ser usado pelo Senhor como um canal na vida daquela pessoa. Então, quando o pastor trouxe a consolidação para mim, eu comecei a amar mais e eu comecei a entender que nenhum daqueles que entravam na igreja poderiam se perder. Nenhum daqueles que entravam pelaquela porta poderia apenas entrar e sair e dali em diante não ter mais, mais entrada nessa igreja. Não, elas tinham que entrar pela porta da frente e elas tinham que firmar os passos dela aqui na igreja. Elas tinham que firmar os passos dela com Jesus, porque eu entendi que não existe realização maior do que você investir em uma outra pessoa. Não existe. Quando você inverte uma outra pessoa e você vê aquele retorno, irmãos, não existe nada comparado a isso. Porque eu já vivi isso e eu sei como é você poder investir na vida de uma pessoa e você vê ela crescendo. Você vê ela cada dia querendo mais de Deus, ela querendo ensinar a palavra do Senhor, ela querendo sentir a presença do Senhor. Não existe melhor realização do que investir em uma outra pessoa. Já diz a palavra do Senhor quando diz lá em Mateus 6:25, quando o Senhor diz na sua palavra que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando você ganha aquela vida para Jesus e você consolida, você está fazendo o que o Jesus um dia mandou você fazer, ide e fazer discípulos de todas as nações. Então, nós precisamos entender nesta noite que nós fomos levantados pelo Senhor para restaurar. Nós somos levantados pelo Senhor para amparar aquela vida. Quantas pessoas batem na porta da igreja e elas vêm pedir socorro a nós. Elas entram pelaquela porta porque elas precisam de um amparo da nossa parte. Porque lá dentro da casa dela, talvez ela não se sinta amparada. Porque lá dentro da família dela, ela não se sinta bem naquele lugar. E quando ela chega na porta daquela igreja, ela quer ser amparada. E você foi levantado pelo Senhor para amparar aquela vida, para restaurar aquela vida, para ajudar aquela vida, para que ela possa se firmar em Jesus. Amém? Então, para você entender como é que você faz uma consolidação eficaz, existem algumas técnicas, que nós estamos dentro dessa técnica, mas que é um princípio bíblico, onde o Senhor diz que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Então, você vai ganhar aquela vida, mas aquela vida não vai ser apenas ganha, ela vai ser firmada. Ela vai permanecer em Cristo Jesus. Então, como é que eu posso consolidar esta vida que vem para Cristo? De que forma eu posso consolidar com eficácia? Porque muitos têm consolidado, mas aquela vida ela tem se perdido. E esse é um grande desafio na igreja. É fazer com que aquela vida se firme. Fazer com que nós que somos consolidadores venhamos a entender o valor daquela vida. Porque aquela vida é muito importante para o Senhor. E isso é eu e você que tem que entender. Você que está aqui, que é um consolidador, que está consolidando uma vida, você tem que entender isso, que aquela vida é muito importante para o Senhor. Então, como é que eu faço para consolidar essa pessoa? De que forma eu posso consolidar com eficácia essa pessoa? A primeira coisa que eu quero falar nesta noite é sobre o propósito da consolidação. E você me pergunta, mas por que eu preciso consolidar?
Eu não posso apenas ganhar uma vida, eu não posso apenas trazer aquela vida para Jesus, entregar aqui na frente da igreja e simplesmente só isso. Não. Aquela vida, ela precisa ser firmada. Então, qual é o propósito de eu consolidar? Por que eu preciso consolidar? Porque quando você consolida aquela vida, você está firmando aquela vida, aquele cristão em Cristo Jesus. Diga aí, eu estou firmando aquele cristão em Cristo Jesus. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que os passos delas possam ser mais firmes em Cristo. Eu estou promovendo ali um amor, porque a consolidação, ela é o coração da multiplicação. Se você não entende isso, você não entende as outras coisas. E a gente tem tido um desafio muito grande de fazer com que as pessoas entendam que a consolidação é o coração da multiplicação. Porque se não há um acompanhamento bem feito lá no começo, no momento que aquela vida aceita Jesus, o resto, querido, não vai bem, o resto não vai acontecer da forma como deveria. E ainda mais, se não há uma consolidação bem feita, aquela célula, aqueles líderes, né, daquela célula, pode acontecer daquela vida se perder e voltar para a vida que ela vivia. Então, quando eu consolido, qual é o propósito de eu consolidar? Eu vou firmar o cristão, promovendo o amor. Então, quando ele vem para cá, você vai firmar ele após ele consolidar, para que haja uma promoção do amor. Você vai promover o amor na vida dele, porque a consolidação é o coração da multiplicação. Se não há um acompanhamento, o bebê espiritual, ele fica desnutrido e pode até morrer. Você sabia disso? Se você não acompanha aquele bebê espiritual que vem para a igreja, que aceita Jesus, que reconcilia com o Senhor, ele pode ficar desnutrido e ele pode até morrer. Eu vejo isso quando eu vou passar por uma coisa bem prática. Quando eu tive meu filho nasceu um pouquinho abaixo do peso. Na verdade, não foi nem abaixo do peso, ele nasceu com um peso de 2.600. Então, quando eu estava na maternidade, o médico entrava todos os dias e perguntava, e aí, mãe? Pesava Esdras, todos os dias pesava ele, porque ele era pequenininho. Então, ele precisava pesar para saber se ele iria perder peso. Então, porque se ele perdesse muito peso, eu poderia ficar mais tempo, eu sairia, mas ele ficaria mais tempo na maternidade. Então, todos os dias o médico ia lá, pesava Esdras. Quando ele saiu da maternidade, ele saiu com 2,4 kg. 2,4 kg é um peso limite. Né? Se ele saísse com menos, se tivesse menos do que isso, ele não iria sair da maternidade. Mas ele saiu, graças a Deus, né? Porque toda mãe quer sair com o filho da maternidade. Graças a Deus eu saí com meu filho. Mas ele deu algumas recomendações. Ele disse assim, olha, você precisa dar um alimento artificial para ele. Você precisa trazer um leite artificial para que ele possa se nutrir, para que ele não venha ficar desnutrido, porque se ele ficar desnutrido, você vai ter que voltar para o hospital e ele vai ter que ficar aqui para receber o complemento que ele precisa na vida dele. E por que eu estou falando isso? Porque a mesma coisa é o novo convertido, é a pessoa que se reconcilia com Cristo. Ela vem para cá, ela aceita Jesus, né? E você não pode simplesmente chegar aqui, agora fica aí com você. Você pega a sua mamadeira, eu vou preparar a mamadeira e você mesmo bota na sua boca. Eu vou colocar o leite aqui, você mesmo se nutre. Não tem como ser assim. Você tem que ajudar ele. Você tem que firmar os passos dele, porque senão ele vai começar a ficar desnutrido, ele vai começar a esmurecer, ele vai começar a ficar fraco novamente, porque você vai estar consolidando para firmar, mas se você não firmar os passos dele, ele vai ficar desnutrido a ponto de sair da igreja, que se chama-se morrer. Ele volta ao velho homem novamente, a velha natureza novamente, e aí você perde aquela vida. E a intenção não é essa, a intenção é firmar. Diga, a intenção é firmar. Então você tem que entender que um dos propósitos da consolidação é firmar o cristão, promovendo o amor. Até porque consolidar, queridos, ele exige disposição para o trabalho. Se você não tiver disposição para o trabalho, infelizmente você vai perder aquela vida.
E hoje nós temos tido esse trabalho de mostrar aquela pessoa que está consolidando aquela vida, que você tem que se disponibilizar, irmão. Se você precisa for lá na casa dele, onde é que ele mora, será que ele mora num bairro perigoso? Vá na casa dele, procure saber como é que ele está vivendo. Você tem que se disponibilizar, porque consolidação exige disposição para o trabalho. Se você não se disponibilizar em favor daquela vida, ela vai se perder, queridos. Ela vai se perder, e muitos hoje querem ganhar. Muitos querem treinar, muitos querem enviar, mas a consolidação, ela anda junto com a edificação. Se não há edificação e consolidação junta, não tem como andar as duas. São duas irmãs. Uma refere-se à integração e a outra ao discipulado. Consolidar exige batalha. Muitas vezes, aquela vida, ela vem com muitas coisas da vida dela, que aconteceram lá fora. E você tem que batalhar por aquela vida. O que quer dizer? O que você tem que orar por ela todos os dias, você tem que jejuar por ela, você tem que clamar o sangue de Jesus pela vida daquela pessoa. Você, na verdade, quando ganha aquela vida para Jesus e é enviada para você consolidar, você está fazendo ali o quê? Você está travando uma guerra contra o mundo espiritual. Porque quem sabe como era a vida dessa pessoa lá, como aquela pessoa vivia lá, de que forma ela fazia a sua vida. Então, quando ela vem para Jesus, você está ali sendo enviado para aquela vida, para consolidar, você está travando uma guerra contra o diabo, porque o diabo vai fazer de tudo para que aquela vida venha voltar à velha natureza. O diabo vai fazer de tudo para que aquela vida venha desistir. Quantas pessoas nós pegamos aqui, e a pessoa chegou aqui, e aí a gente começou a passar acompanhamento, aí ela começava a se sentir fria, se sentir às vezes abatida, porque quando começa, né, a consolidar, o inimigo começa a trazer problemas ao seu redor, começa a vir as lutas ao redor. E a gente ali orando, não, creia que o Senhor, Ele é contigo, creia que o Senhor vai continuar essa obra. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar. Então, você precisa entender que o consolidador é uma pessoa guerreira. Você tem que guerrear pelaquela vida. Por ela, é jejuar por ela, é clamar o sangue de Jesus por ela, é a cada dia colocá-la diante do Senhor, porque tenha certeza que o Senhor vai fazer com que ela se firme em Jesus. Então, ore por aquela vida, jejue, mas não desista daquela vida. Não desista facilmente, porque o inimigo ele vai trazendo as afrontas, as situações para você desistir. Às vezes você recebeu uma pessoa e diz assim, meu Senhor, não podia ser outra pessoa, tinha que ser essa pessoa. Porque você só começa a conhecer a pessoa quando você começa a passar o acompanhamento. E aí dali você começa a viver a vida dela, você começa a saber como é que ela está. Aí você diz, mas Senhor, é difícil, viu? Está difícil, eu estou ligando, às vezes ela não está me atendendo, eu já fui lá na casa dela, já fiz a visita, mas ela continua insistindo em não querer, né, estar em Jesus, ou talvez por causa das lutas que ela viveu, não, eu aceitei Jesus e agora eu estou vivendo muitas lutas, muitas situações, e aquela pessoa fica ali, né, naquele negócio de como se fosse querer voltar para o velho mundo. Mas aí entra você, batalhando por aquela vida, porque nenhum vai se perder em nome de Jesus, amém? Então o propósito da consolidação é esse, é firmar o cristão promovendo o amor, é trazer um crescimento estável e maduro para aquela pessoa, e isso é feito mediante o quê? Mediante a integração. Como é que aquele novo convertido ele vai crescer? Quando você integra ele, quando você integra ele na igreja, quando você integra ele na célula, quando você traz o acompanhamento inicial para aquele novo convertido. Então, ali você está integrando ele na vida, no corpo de Cristo, né? Você está integrando ele na celebração, nos cultos de celebração, você está integrando ele na célula, você está integrando ele no acompanhamento inicial, você está trazendo ali uma base para ele. Então, quando você faz isso, você está firmando a vida dele.
E Jesus foi um grande exemplo daquele que, até o último momento da sua vida aqui, ele lutou pelos seus discípulos, ele trouxe ensinamento aos seus discípulos, porque ele cria que aqueles discípulos que estavam com ele, um dia serão homens poderosos na terra. E foi assim. Nós temos que crer que aquela pessoa que o Senhor nos enviou vai ser homem e mulher poderoso na terra, em nome de Jesus. Amém? E Deus deu a sua vida para consolidar a igreja. E nós temos que dar nossa vida em favor das outras pessoas, porque elas precisam de nós. Então, a consolidação também tem um propósito de trazer um crescimento qualitativo e quantitativo. Entenda, é qualitativo e quantitativo. É primeiro a qualidade, depois a quantidade. Muitas pessoas querem a quantidade primeiro e depois a qualidade, mas aqui não. A consolidação traz esse crescimento qualitativo, né, em qualidade e quantitativo, porque quando você dá a qualidade, a quantidade vai vir, provavelmente, lá na frente. Porque não é somente ganhar almas, queridos, é preciso ser um ganhador com coração de consolidador. Você não pode apenas ganhar aquela alma, porque hoje nós temos visto que ganhar almas, querido, é muito fácil. Eu acho que ganhar almas hoje, né, é muito mais fácil do que há muito tempo atrás. Porque as pessoas elas estão muito preocupadas com o mundo, elas estão preocupadas porque dia 23 de setembro já falaram, né, eu já ouvi até falar, dia 23 de setembro falaram que o mundo vai acabar. Aí você chega para aquela pessoa e diz, mas Jesus tem algo na sua vida, Ele não quer que você finde no dia 23 de setembro, Jesus quer te dar a vida eterna. Aí você começa a falar aquela vida, você começa a declarar a palavra de Deus. E aí você ganha aquela vida para Jesus. Mas é só ganhar? Não é só ganhar. Você tem que ganhar aquela vida e consolidar ela em Cristo Jesus. Então é preciso ser um ganhador com um coração de consolidador. Porque, queridos, a verdade é que nem todo que ganha consolida, mas todo que consolida ganha. Todo que consolida ganha. E eu já vi muitas pessoas entrarem aqui na igreja sendo bem consolidadas e hoje são líderes de célula. Muito bem, parabéns. Porque um dia eles receberam uma instrução, eles receberam um acompanhamento e aquele acompanhamento fez deles hoje líderes de célula. Então, precisa ser entendido de nós que consolidação não é somente ganhar almas, é preciso ter um coração de consolidador. Amém? Então, como é que acontece essa consolidação? Como é que acontece essa consolidação aqui na nossa igreja especificamente? Eu vou trazer para a nossa igreja porque é como acontece, mas também é como nós temos vivido. Então, aquela pessoa, ela veio para Jesus, ela aceitou a Jesus aqui na igreja, ou ela aceitou a Jesus lá na célula. E aí, quando é na célula, vem para a grande celebração, para nós orarmos por ela, né, para que aquela pessoa possa, né, ali estar recebendo uma oração. Já foi feita a oração lá na célula, vai ser feita a oração aqui, né, para que ela possa conhecer o novo corpo dela, que ela vai estar inserido, as novas pessoas que estarão com ela ali junto. E aí ela vem, ela aceita Jesus, ela ora pela vida dela, ela se reconcilia com Cristo. E nós fazemos o preenchimento da ficha. Existe uma ficha chamada ficha de consolidação, em que nós preenchemos essa ficha. E dentro dessa ficha nós perguntamos, né? Botamos o nome, o endereço, o ponto de referência, porque já tivemos alguns problemas em não ter ponto de referência. Uma vez mesmo, eu, quando não era responsável pela consolidação, me deram um endereço e eu, para procurar o nome dessa pessoa, eu fui lá, era na Boa Vista, no Alto da Boa Vista, e eu fui lá. Nesse dia, o pastor não pôde me levar. Eu tive que ir andando para lá. Vocês que moram aqui sabem onde é que é. E eu fui andando atrás dessa pessoa. Aí eu disse, não, mas eu vou achar. Quando me deu o endereço, o número não era o correto. O número não era. Então, nós pedimos um ponto de referência, para que a gente possa saber onde aquela pessoa está, né? O nascimento, o estado civil, se ela é casada, se ela tem união estável, se é solteira, se é divorciada.
telefone para contato, muito importante esse telefone para contato, porque o telefone é algo que, se por acaso você vai precisar, depois que você preencher essa ficha, você vai precisar ligar para essa pessoa dentro de... Aqui nós fazemos 48 horas para estar ligando para essa pessoa. O horário para contato, porque às vezes você liga, a pessoa não atende, ela está trabalhando. Então, você precisa ter um horário para ligar para aquela pessoa. Ela vai te dizer na hora que você está preenchendo a ficha, o tipo de decisão, se foi aliança, se foi reconciliação. O consolidador é mais quando ele vem da célula, que ele já estava ali integrado naquela célula e ela aceita Jesus. Mas ali naquela parte, nós avaliamos e vemos qual é a pessoa que vai estar consolidando aquela pessoa. A data de conversão e o pedido de oração. O pedido de oração por quê? Porque quando você for fazer a visita da pessoa, né, do novo convertido, você vai já orar em cima do que ela está precisando, né, o pedido de oração. E alguma observação a mais que você queira colocar. Essa ficha, nós trabalhamos com o sistema do Atos. Então, essa ficha, eu chego lá no Atos 6 e eu preencho tudo que está nessa ficha. E aí, dali em diante, nós vamos colocar aquela vida, né, para uma pessoa que vai ser consolidada, que vai estar consolidando aquela pessoa. Então, a consolidação começa assim, preenchimento da ficha e entrega de um livro. Nós entregamos um livro aqui na nossa igreja. O livro é esse aí. Esse livro nós entregamos por quê? Porque nesse livro ele tem como a igreja, os dias de culto da igreja. Nesse livro nós temos as reuniões de orações. Nesse livro nós temos a visão da igreja, a qual ela está inserido. E algumas coisas que ela precisa saber, o que é célula, que ela tem que se integrar, ela tem que se batizar. Então, nós entregamos esse livro também. Aí você diz, mas esse livro fica assim? Não, entrega-se esse livro e no momento que for fazer a visita, que é esse livro aqui, no momento que nós fazemos a visita, nós perguntamos sobre o livro, se ele leu. E eu falo, olha, leia esse livro, que é muito importante para você saber em relação à vivência da igreja, a visão da igreja, e também para poder te ajudar agora em Cristo Jesus, a firmar os teus passos, para que você possa ficar firme em Jesus. Aí eu entrego o livro. E aí quando eu vou fazer a visita dele, ou aquela pessoa que vai consolidar, ela pergunta sobre o livro. Então, preenchemos a ficha, entregamos o livro. Depois, nós fazemos o telefonema, que é feito em 48 horas após a entrega da pessoa. E daí, no telefonema, nós também já marcamos a visita para a pessoa ser contactada. Essa visita ela é feita dentro de 7 dias. Então, em 7 dias, você faz a visita. Por que você faz a visita? Porque você precisa conhecer aquela pessoa. Onde ela vive, o lugar, a família que ela está ali, a família dela, o nível social dela, para que você possa orar por ela. Então, você faz a visita dentro de 7 dias. E aí, depois, você faz o quê? Você vai integrar aquela pessoa a uma célula. Então, ela tem que ser integrada a uma célula. Ela aceitou Jesus, ela se reconciliou, ela tem que ir para uma célula, para ela poder se firmar mais, porque o consolidador deve buscar integrar o novo convertido na célula. Diga, o consolidador deve buscar integrar o novo convertido na célula. Então, você está ali integrando ele na célula e tenha certeza, ele vai se firmar em Cristo Jesus. Amém? Então, quais são os benefícios de consolidar? Você está consolidando porque você está ali confirmando a decisão daquela pessoa para Cristo. Você está consolidando porque você está gerando aquela pessoa em Cristo. Então, a consolidação ela tem que estar dentro de nós. Nós temos que viver isso. Ela tem que estar inserida dentro do líder. Não podemos achar que uma mensagem, ser experiência vivenciada, vai mudar uma situação. Não vai. É preciso firmar, é preciso consolidar. Devemos crer que ganhar almas reflete um espírito de sabedoria, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 11:30, quem ganha almas sábio é. Amém? E como diz o apóstolo Melvin, ele diz assim, só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.